pessoal, tudo bem? Sou a professora Caroline, professora do Rico Domingues, dei aula de Estatuto e Regimento da UFSC e agora eu vou corrigir com vocês as duas questões, uma de administrador e a outra de assistente à administração que caíram aí na prova realizada no domingo. Tá? A primeira questão que eu vou fazer análise é a questão 40 para administrador. A questão dizia o seguinte: sobre a estrutura e o funcionamento da Universidade Federal de Santa Catarina e, de acordo com o seu estatuto, assinale a alternativa correta. Tá? A banca considerou correta a alternativa B, que afirmava o seguinte: o Conselho Universitário é o órgão máximo deliberativo e normativo, competindo-lhe definir as diretrizes da política universitária, acompanhar sua execução e avaliar os seus resultados em conformidade com as finalidades e os princípios da instituição. Isso é a redação específica do artigo 16 do Estatuto. Nós trabalhamos, inclusive, ela no aulão, tá? Ela estava no material do aulão, então bem tranquilo, já apareceu várias vezes, né? O que é o Conselho Universitário e a competência básica que é atribuída a ele, tá? Então, questão tranquila para acertar. O que estava errado? Alternativa A. Quando fala os departamentos são unidades universitárias, na verdade os departamentos são subunidades, conforme o artigo 10, tá? E aí as unidades na verdade seriam os centros, tá? O resto tá corretinho. E aí menor fração, né, dos centros, tal. Depois, letra C, os órgãos suplementares estarão diretamente subordinados às secretarias administrativas e acadêmicas. Não, eles estão subordinados ao reitor. Isso está lá no artigo 12 também do Estatuto. Os órgãos suplementares, cuja relação constará sob a forma do anexo ao regimento geral, estarão diretamente subordinados ao reitor, tá? O item D, ele cobrava o artigo 87 do Estatuto. Ele falava o seguinte, a afirmação era a seguinte: a universidade poderá receber doações ou legados, corretinho, somente sem encargos. Não existe essa limitação. Lá no artigo 87 fala que a universidade poderá receber doações ou legados com ou sem encargos. Então não há nenhuma diferença, não há nenhuma restrição com relação a isso, tá? E aí coloca, inclusive, para ampliação de instalações ou custeio de determinados serviços, estava correto. E a letra E fala: as subunidades universitárias agruparão o ensino e a pesquisa básica, congregando áreas fundamentais de conhecimento humano. Na verdade, são as unidades que fazem esse agrupamento, porque lá no artigo 8º fala: as unidades universitárias agruparão o ensino e a pesquisa básica, congregando áreas fundamentais de conhecimento humano. Então, assim, bem cobrança de texto de lei, o que a Copérnico já tem feito, né, nas outras questões relacionadas a regimento, em todas as provas que a gente já analisou, então não fugiu muito do esperado, tá? Acho que até poderia ter complicado um pouquinho mais, cobrado um pouquinho mais de competência, mas não fez, tá? A questãozinha de assistente em administração, que aí caiu uma questão também, então também diferente do esperado, nas últimas provas chegavam a cobrar 3 questões, né? A gente teve uma questãozinha só, fala sobre a estrutura e funcionamento da Universidade Federal de Santa Catarina e, de acordo com o seu estatuto, analisa as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O item 1, então era uma somatória, né? A gente precisaria analisar as alternativas 1 a 4 e verificar quais seriam corretas. O gabarito foi a letra C, de que todas estão corretas, então aqui bem tranquilinha a questão também, mas vamos ver o que apareceu, tá? O primeiro, artigo 29, então, do Estatuto. A reitoria será exercida pelo reitor, eleito nos termos da legislação vigente para um mandato de 4 anos, permitido uma recondução. Então, eu precisava saber quem é que exerce a reitoria e precisava saber o período do mandato, tá? Isso também foi trabalhado em sala, inclusive aí no aulão, tá? A atribuição do reitor, isso já caiu muito. Dentre outras, conferir graus e assinalar diplomas relativos aos cursos de graduação e pós. Artigo 30 do Estatuto. Também já apareceu em várias provas a questão das competências do reitor, tá? Então é uma questãozinha bem tranquila. As pró-reitorias e as secretarias vinculadas às atividades fins da universidade terão os seus titulares escolhidos dentre os integrantes da carreira do magistério, facultando-lhes, no caso das pró-reitorias afetas às atividades meio, a escolha de seus titulares dentre os servidores que integram o corpo técnico administrativo. Aí é o artigo 38 do Estatuto, tá? Que fala sobre pró-reitorias e secretarias e coloca justamente essa possibilidade de as pró-reitorias escolherem, né, os seus titulares dentre os servidores, tá? O que difere aí com relação àquelas que exercem atividade de fins em que precisa ser necessariamente professores.
tá? Das decisões do reitor, caberá recurso ao Conselho Universitário na forma estabelecida pelo regimento geral. Isso eu também falei no aulão, tá? A gente falou que havia a grande possibilidade de cair, parte de recursos de fato caiu, tá? Mas também bem simples, né? Uma afirmação genérica acabou não cobrando aquelas limitações de que tem que ser por ilegalidade, nada disso, tá? E só colocou, né? A decisão do reitor, cabe aí recurso ao Conselho Universitário, de fato, cabe. Isso tá lá no artigo 32 também do Estatuto. Não chegou a entrar no detalhamento de recursos conforme o regimento. Então, era isso. Até a próxima. Bons estudos.